Olá a todos, bem-vindos a essa videoaula de informática básica, onde nós vamos ver algumas dicas sobre o Word, tá? Como fazer trabalhos no Word. A gente vai ter um complemento, uma base para a gente estar vendo essas informações, que é a apostila, tá? Que eu já vou apresentar aqui. Quero compartilhar com vocês aqui a tela da apostila, tá? Essa é a apostila que a gente vai utilizar de informática aplicada à enfermagem da Escola Segram. Essa é uma aula que está sendo feita para vocês, alunos, e para quem quiser usufruir. Nós vamos ver, olha, chegando na metade da apostila, a gente tem esse conteúdo aqui, ó. Faça um bom trabalho escolar com recursos disponíveis, tá? Isso aqui eu preciso que vocês leiam, tá? Algumas dicas aqui. Essa figura são os componentes de um trabalho padronizado. A gente vai iniciar aqui as padronizações conforme as normas da ABNT. O que é a ABNT? A Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ou seja, não importa se você está aqui, ou está no Pará, ou está no Rio Grande do Sul, essas normas, elas normatizam trabalhos do Brasil inteiro, tá? São regras nacionais. Então, não importa a instituição, tá? De instituição para instituição é feita pequenas alterações, né? Conforme aí o nome da instituição. Só que essas regras, elas valem para trabalhos acadêmicos, né? Científicos, e toda apresentação, toda documentação que precisa ser formal, tá bom? Então, ó, nessa figura aqui, a gente já vê, já é apresentado os elementos obrigatórios em um trabalho escolar. Como vocês estão num curso técnico, tá? Esses elementos aqui, todos eles são obrigatórios em uma faculdade, tá? Ensino superior. Como aqui a gente somos alunos de curso técnico, tá? A gente vai excluir alguns itens aqui dessa lista, tá? Então, eu peço que vocês anotem aí, sempre que vocês forem fazer um trabalho, é obrigatório que tenha uma capa, é obrigatório que tenha uma folha de rosto, tá? Também conhecida como contracapa. Também é obrigatório que tenha. Vamos pular isso aqui, tá? É obrigatório que tenha um sumário, também conhecido como índice. Introdução. A introdução é escrita pelo próprio aluno que está fazendo o trabalho, tá? Não é o conteúdo que você pesquisa. A introdução é uma produção própria. O desenvolvimento é obrigatório, logicamente, né? É o objetivo do trabalho. Esse aqui, ó, é a pesquisa, esse desenvolvimento é a pesquisa que você está fazendo. Conclusão também é algo escrito pelo aluno, produzido pelo aluno, tá? E depois temos, por último, as referências bibliográficas ou bibliografia. Todos esses outros elementos aqui, ó, que estão em branco, eles são opcionais, você pode fazer ou não, tá? No caso do seu curso técnico, tá? Então, ó, obrigatórios para vocês fazerem, a partir de agora, todos os trabalhos de vocês. Capa, contracapa, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e bibliografia, tá bom?
Aí, a gente vai, aqui a partir desse item 20, tá? A gente vai aprender no Word como que a gente vai melhorar a qualidade do visual do trabalho, tá? Então, vamos pelo início, tá bom? O Word, primeiro eu quero explicar para vocês sobre o Word. O Word, ele é um aplicativo feito para a gente editar textos. A gente vai trabalhar com texto, tá? No caso aqui, ó, a gente tem, dessa apostila, a gente tem figuras também. Só que não é papel do Word configurar, formatar, editar figuras, tá bom? A gente, por exemplo, mudar a cor da figura, é algo, né, muito simplista aqui para figuras. O que o Word traz de bem específico, né, é a edição de texto, tá bom? Esse aplicativo, ele está dentro de um pacote, chama pacote Office, tá? É um pacote que foi produzido para escritórios, né? E para estudantes como vocês. Então, dentro desse pacote, a gente tem vários aplicativos, softwares aplicativos, tá? Exemplo, o próprio Word, o Excel, que são planilhas, tá? Muito utilizado na área de finanças, por exemplo. O PowerPoint, que são apresentações, muito utilizados, né, para fazer slides pelos professores, tá? E alguns outros. Tem editor também de vídeo, de imagem, tá bom? Apresentei para vocês aqui os 3 mais utilizados. Então, o Word está contido dentro desse pacote Office. Algumas vezes, a gente pode não ter esse pacote no nosso computador, tá? Porque ele é um pacote pago. Se você quiser adquirir ele, é só ir na internet, tá? E escrever lá, ó, pacote Office, tá? Ele é pago, ele é vendido pela Microsoft, tá bom? Então, você encontrando aí no seu computador o pacote Office, vai ter lá o Word. Outra coisa, no seu computador, pode ser que não esteja igual ao meu, visualmente, tá? O seu aí vai estar diferente. Não, isso não impede que você faça aqui o trabalho, conforme eu vou explicar para você, tá bom? Isso não impede. Pode ser que esse Word, a maioria das vezes, ele esteja aqui, ó, do lado esquerdo. Aparece essa barra que está aparecendo aqui no meio do meu computador, né? Vai aparecer para você aqui do lado esquerdo. Não tem problema nenhum. Você tem que achar o pacote Office e tem que achar o Word dentro dele, tá bom? Aí você dá 2 cliquezinhos em cima dele e vai abrir, né? Só que ele vai abrir, deixa eu voltar lá para vocês verem melhor. Ó, quando a gente clica em cima dele, dá 2 cliques bem rapidinho, aparece assim, olha, um documento em branco, tá? Pronto para você fazer o que você precisa, tá bom? Um relatório, uma carta, tá bom? Então, aqui, quando a gente vai fazer um trabalho, vou voltar aqui algumas coisas. Quando a gente vai fazer o relatório, apesar da gente ter essas informações aqui, não é a sequência que a gente vai fazer o nosso trabalho, tá? Primeira coisa, quando a gente vai fazer um trabalho escolar, uma pesquisa, a gente precisa fazer a pesquisa em si, o nosso desenvolvimento, tá bom? É a primeira coisa que a gente vai fazer. Vou até escrever aqui, ó, tá?
Primeira coisa que a gente vai fazer é o desenvolvimento, que é a pesquisa em si, tá? A gente não faz naquela ordem que tá lá, capa, contra capa, não. Primeira coisa, a gente vai fazer o desenvolvimento, certo? Como que a gente faz esse desenvolvimento? Por exemplo, você pega o tema do seu trabalho e você vai na internet, né? É assim que a gente costuma fazer, né? A gente vai lá na internet e pesquisa, né? Sobre o tema que você está pesquisando, né? Por exemplo, conceito de hardware. Ó, aí você procura o site que você tem, né, que você tem mais interesse, que te mostra mais confiança. Ó, tem um site aqui de faculdade, então a gente sabe que é algo mais sério, né? Tem alguns sites que vocês têm que não deve ser a primeira escolha de vocês na hora de fazer um trabalho. Procurem sites assim que são mais confiáveis, passa mais confiança para vocês, tá? Então a gente abre aqui o site e a gente costuma copiar, né? Deixa eu só abrir um aqui. Então a gente vai aqui, copia todo né? A gente primeiro lê, né? Vê se está de acordo com o que a gente procura, tá? Uma dica: não procurem só em um site, procurem em vários sites, tá? E busque naqueles, cada um você vai buscar um pouquinho de conteúdo, até para você verificar se um está condizendo com o outro, tá bom? Então a gente vai no site, copia e cola. Eu já tenho aqui, tá? Uma pesquisa, né? Que já está pré-pronta, que eu já deixei pré-pronta. Quando a gente copia essas informações lá do site, costuma ficar assim, olha, é um trabalho que não está uniforme, tá? Olha, essa letra tá diferente dessa, tá? O tamanho, a cor, o estilo da letra, tá bom? Ó, essa daqui, aí já aparece outra cor, outro estilo, tá? Então, ele não está um trabalho uniforme. E é isso que é colocar o trabalho nas normas da BNT, a gente colocar ele de uma forma que esteja bem visível, visualmente, né, bem claro. Porque essa letra aqui, por exemplo, é uma letra que não dá para enxergar bem, dificulta na hora da leitura, tá? Mesmo se for impresso no papel, esse aqui vai estar bem chato de ler, esse tipo de letra, tá bom? Então, ó, a gente precisa formatar e configurar esse documento, tá? Para que ele fique visualmente bem apresentável, tá bom? Aí, deixa eu voltar aqui na nossa apostila, tá? Deixa eu ir fechando aqui, senão eu vou ficar com várias páginas aqui abertas, dificulta. A gente vai voltar na nossa apostila, que a gente tem como base, tá? A gente tem aqui esse tema, ó, configurar tamanho de folhas e margens, tá? Conforme a ABNT. O que acontece? Primeiramente, a gente vai arrumar a folha, a página em si do nosso trabalho, tá? Se você for imprimir o seu trabalho, deixa eu só ajeitar aqui para ficar. Se você for imprimir o seu trabalho numa folha sulfite, né? O seu computador, o seu Word, ele já está programado para fazer esse trabalho numa folha sulfite, tá bom? Ele já vem pré-programado para a impressão sair do tamanho de uma folha sulfite, uma folha normal. Só que vamos
supor que você quer imprimir numa folha menor, tá? Ó, isso aqui, deixa eu achar uma folha sulfite aqui, para a gente ter, para vocês visualizarem aqui o exemplo. Ó, essa é uma folha sulfite, tá? Vamos supor que o nosso trabalho vai ser uma folha aqui, ó, menor, bem menor que a folha sulfite, tá bom? Então, a gente tem a possibilidade de fazer isso sem a gente estar imprimindo em vão, tá bom? Imprimindo errado. Então, ó, aqui na nossa apostila, nessa nossa apostila, tá falando primeiro passo. Esse passo a passo está bem completo, tá bom? No Word, clique no menu Layout ou Layout de página. O que que é menu? Menu são essas informações, ó, essas opções que aparecem bem em cima aqui do computador de vocês. Ó, arquivo, página inicial, inserir, desenhar, design, layout. Mais uma vez eu reforço. Pode ser que o computador de vocês, isso aqui esteja diferente do meu. Não importa, você vai conseguir da mesma forma, tá bom? Depois, vai em cada um e veja o que que contém. Por exemplo, inserir, né? O que que eu posso inserir no meu trabalho? Uma tabela, uma imagem, um gráfico, tá bom? Se você ler aqui cada opção de ferramentas que o Word proporciona, ó, inserir cabeçalho, inserir rodapé, inserir número de página. Se você vier aqui e ler, você vai conhecer um pouco mais desse sistema, tá bom? Então, ó, menu é esses que estão aqui em cima. Os que estão embaixo são opções, são ferramentas, tá? Então, ó, ele está pedindo aqui na apostila para a gente ir no menu layout, ou layout de página, pode ser que o seu esteja escrito diferente, tá bom? Então, a gente vai aqui em layout, tá? E depois ele está pedindo assim, ó. Vão sempre acompanhando aí pela apostila de vocês. Segundo passo, clique na ferramenta tamanho e escolha a opção A4. Essa opção A4 é o tamanho da folha sulfite, tá bom? Então, vamos voltar lá no Word. Ó, tá pedindo para eu ir em layout e em tamanho, tá? É essa ferramenta aqui que tá bem no começo. Eu clico e vai ter lá, ó, várias opções. E dentre uma delas está a A4, tá bom? Só que lembra do exemplo que eu falei, se a gente for imprimir em uma página menor, como que eu faço, tá? Para imprimir sem erro. Ó, vou pegar essa folha que eu quero imprimir e vou pegar uma régua e medir quanto que ela tem, né? Igual essa daqui tem 24 centímetros de altura por 16 de largura, tá bom? Então, eu posso vir aqui, vou só dar um exemplo, tá? Se vocês quiserem aí, tá modificando o tamanho da página de vocês. Ó, bem baixo aqui, ó, tem mais tamanhos de papel. E é só eu escrever aqui, ó, quanto de largura e quanto de altura. No meu caso aqui era 16 por 26, tá? E aí eu venho aqui e dou OK. Dou OK se eu quiser esse tamanho. No caso aqui, eu não quero, tá? A gente vai imprimir numa folha A4. Então, eu escolho o tamanho A4, tá bom? Depois, o que que a apostila aqui está dizendo? Eu vou acompanhar, a minha apostila aqui é a mesma que eu estava mostrando para vocês, tá? Pela tela, mas agora eu vou acompanhar aqui pela minha apostila física para não ter que ficar sempre indo e voltando para cá. Isso vai tornar mais lento aqui o nosso processo, tá? Então, é a mesma coisa, eu vou acompanhar aqui pela minha apostila que está impressa na minha frente, tá bom? E você acompanhe pela sua. Ó, segundo passo que está aqui, aliás, o terceiro,
tá? Na ferramenta orientação, aqui ainda no menu layout, tá bom? Eu tenho aqui, ó, a ferramenta orientação, tá? Escolha retrato. Então, vou clicar aqui em orientação e eu tenho as opções paisagens, né? Se você quer, por exemplo, fazer uma placa, tá? Um trabalho expositivo, um slide, por exemplo. Você não vai fazer essa impressão assim, tá? Na vertical. Você vai fazer assim, na horizontal, tá? Então, se você quiser fazer algo visualmente grande, tá? E você quiser fazer essa impressão na horizontal, você vai clicar aqui em paisagem. Deixa eu mostrar para vocês como que vai ficar aqui, ó. Se eu clicar em paisagem, olha, eu tenho as minhas folhas lá, né, na vertical. Se eu clico em paisagem, olha, elas ficam na horizontal. Tá vendo a diferença aqui? Tá? Mas aqui a gente quer um trabalho, né, que a gente vai imprimir normal. Então, retrato, nas normas da BNT. Lembrando vocês que aqui eu não preciso selecionar nada para alterar. Eu não estou selecionando nada para fazer essas alterações que eu estou fazendo aqui por enquanto, tá bom? E, ó, quarto passo. Na ferramenta margens, então, essas três ferramentas eu utilizei, elas estão uma pertinho da outra, tá bom? Eu vim em layout, primeiro eu usei tamanho, depois orientação e depois margens. Agora a gente vai usar margens, tá? E olha aqui, tem mais opções se você quiser verificar, testar aí, né, o que que acontece em cada uma dessas opções aqui que estão, né, disponíveis. Aqui, vou em margens. No caso, a minha margem aqui, ó, tá bem pequenininha. Tem 1 centímetro, tá bom? Deixa eu colocar aqui essa primeira página. Ó, a minha margem aqui, ela tá bem pequena. E as normas da BNT, elas têm uma regra, né, sobre margem. Tem o tamanho certo para a gente deixar essa margem, tá? Sempre aqui, a margem de cima e a margem aqui desse lado esquerdo vão ser um pouquinho maior, tá? Em cima, né? Devido ao cabeçalho que a gente vai utilizar. E do lado esquerdo, para quando você for grampear ou encadernar o seu trabalho e ter o espaço correto, tá bom? Então, o que ele está pedindo? Para ir em layout, tá? Clicar em margens. E aí, ó, clique na opção margens personalizadas. É lá embaixo, olha aqui, ó, depois de tudo. Aqui a gente tem opções já pré-definidas. Não é nenhuma dessas medidas que eu quero utilizar no meu trabalho, tá? Então, eu vou aqui em margens personalizadas, tá? E ele está falando aqui na apostila o tamanho certo. Modifique as medidas seguindo essas informações. A margem superior, sempre a gente vai colocar 3 centímetros, tá? Não precisa colocar aqui o C e o M, só coloca o 3, tá? Tanto superior quanto a margem esquerda, como eu disse, é o tamanho maior, que é 3. Então, tem duas formas de eu fazer, né, de eu colocar essa medida. Ou eu apago aqui, ó, e coloco 3, tá? Ou aqui, superior esquerda é 3, inferior é 2 centímetros. Tá escrito aí na apostila de vocês. Então, eu venho aqui, eu posso ir também através dessas setinhas e ir para cima ou para baixo, conforme a margem que eu quero, o tamanho, tá bom? Então, ó, aqui também, direita, do lado direito do trabalho, também vai ser 2 centímetros, tá? Então, ó, 2,
tá? Então, todo o trabalho que você for fazer, agora, relatório, tudo, tá? Dentro do Word, vai ter essas margens. Superior 3, inferior 2, esquerda 3, direita 2. Depois que você coloca isso, você clica em OK. Olha aqui a minha margem como aumentou, tá? De tamanho. Aí a gente vai para a próxima página da minha apostila, tá? Tá dizendo assim, ó, configurar estilos de textos conforme a ABNT. Depois leiam esse texto que está aqui, tá? Que vai dar uma explicada por que a gente precisa configurar os estilos de texto, tá bom? Vamos lá para o primeiro passo. Ele está pedindo para a gente ir aqui no menu Início ou Página Inicial, que é esse aqui. Aí, primeiro passo, no menu Início, clique na setinha sutil, localizada no canto inferior direito do menu. Menu aqui, ó, menu, tá? Menu são essas opções aqui que a gente tem. Ao lado da palavra estilo. Então, aqui, ó, tá bem pequeno, tá, gente? Nem tem como eu aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Só que aqui, ó, eu encontro a palavra estilos, tá? Ó, aqui tem a palavra fonte, que é a nossa letra. Tudo que é relacionado à fonte é a nossa letra, tá bom? Parágrafo. Lembra que a professora lá do nosso prézinho, primeiro ano, falava na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Então, essa região aqui, ó, tem as ferramentas para a gente arrumar o nosso parágrafo, tá? O que a gente vai agora é nos estilos de letra, tá? Então, ele está pedindo para a gente clicar aqui nessa setinha que quase não dá para a gente ver. A gente clica nela e aparece essa janela. Aí, ó, deixa eu mudar de página aqui. Segundo passo, clique em um botão chamado Novo Estilo, tá? Aqui tem alguns botões. Se você não sabe qual que é o botão do Novo Estilo, apesar de ter a figura aqui na apostila de vocês, tá? Se você você sem clicar, tá? Você só vai colocar o cursor, você vai colocar a setinha, tá vendo essa setinha aqui, ó? Você vai colocar, se você só posicionar ela em cima dos botões que a gente tem, ele vai falar, ele vai, né, dizer para você o que quer dizer cada botão. Então, ó, gerenciar estilos, inspetor de estilo, ele não quer esses botões, ele quer um botão que se chama novo estilo, que é esse aqui, ó. Tá? Novo estilo. É aqui que ele está pedindo para eu clicar. Vai abrir uma janela, tá? Ao clicar nesse botão, uma caixa com as opções de formatação de fonte, fonte é a nossa letra, e de parágrafo, mais frequente se abrirá. Algo mais ou menos assim. Então, tem aqui, nessa janela que se abriu. Quarto passo, dê um nome para o seu novo estilo, como, por exemplo, ABNT. Aqui a gente vai criar um estilo. Como que a gente quer que seja esse nosso trabalho, visualmente, tá? Então, eu vou sugerir para vocês colocarem aqui, ó, ele está pedindo um nome, para a gente colocar ABNT. Só um parênteses aqui que eu vou abrir para vocês, tá? A gente vai fazer isso só uma vez, porque da próxima vez que a gente for digitar um outro trabalho, fazer um outro trabalho de outra matéria, né? Outro trabalho. Isso que a gente está criando agora, ele já vai estar disponível, né? Para a gente. A gente não vai precisar criar novamente, tá? Aí vai ser só clicar no botão, que aí o seu trabalho já vai ser arrumado conforme a gente trabalhou aqui, tá bom? Então, por isso que é interessante a gente estar bem atento
ao que a gente está fazendo aqui agora a primeira vez, para a gente não errar, tá? Então, a gente deu o nome ABNT. Quinto passo. Onde está escrito, ó, estilo baseado em, escolha a opção normal, tá? Tem várias opções aqui, ó, título, subtítulo, sem espaçamento, tá? A gente precisa clicar aqui na opção normal, tá bom? Sexto passo. Marque as opções. Aqui embaixo já a gente tem algumas opções para a gente marcar. Ele quer que a gente marque. O que é marcar? Por exemplo, esses dois aqui, esses três aqui, ó, estão sem marcar, tá? Estão com um quadradinho e uma bolinha aqui sem informação, tá? Esse aqui, ó, já está marcado, tá com um azulzinho aqui mais forte, tá bom? Então, ele pede para a gente marcar as opções. Adicione a lista de estilos rápidos, tá? Ó, ou adicionar a galeria de estilos. No meu aqui tá isso, adicionar a galeria de estilos. Eu vou clicar nele, tá? E está pedindo também para a gente marcar novos documentos baseados nesse modelo. Então, ó, adicionar a galeria de estilos e novos documentos foi o que eu falei. A partir de agora, toda vez que a gente for fazer um trabalho, serão novos documentos baseados neste modelo que eu vou criar aqui das normas da BNT, tá? Aí, você não vai clicar em OK, tá bom? Se você clicou em OK, não tem problema. Ó, vamos supor que você clicou em OK antes de eu falar, tá? Essa opção, ela tá aqui, ó, ou aqui. É só você ir em cima dela, tá? Vamos aqui, ó. Vai aparecer uma setinha aqui do lado. E você vai clicar em modificar. Você não vai voltar mais aqui, ó, criar estilo, que a gente já criou um estilo, tá bom? Modificar, vai aparecer aqui a mesma janela, para a gente continuar trabalhando. Se você não fechou, continuou, beleza. Aí a gente vai. Sétimo passo. Na caixa formatar, bem aqui do lado esquerdo, ó, embaixo, está escrito formatar. No canto esquerdo, embaixo, clique em fonte. Ó, tem aqui formatar, tecla de atalho, numeração, quadro, idioma, tananã, tananã, e tem aqui fonte. Tá? A gente vai clicar em fonte. Vai abrir uma outra janela, onde a gente vai seguir os passos que está pedindo aqui na apostila. Tá? Deixa eu mostrar lá na apostila para vocês onde que está isso aqui. Ó, a gente já viu isso, isso. Ó, tá vendo? Ó, sétimo passo, na caixa formatar, no canto esquerdo embaixo, clique em fonte e abrirá essa janela aqui que abriu para gente, tá? São alterações para o texto normal do trabalho, que deve ter, segundo as normas da ABNT, tá bom? Deve ter essas características. Então, tem o nome da letra, tem o estilo, tem o tamanho da letra que tem que ser, não pode ser outro tamanho, nem na capa, nem em qualquer outro lugar, tá bom? A cor do seu texto, lembra que lá no nosso trabalho a gente tem textos na cor vermelha, na cor azul, tá? Então, aqui a gente vai definir tudo isso a respeito da letra do nosso trabalho, tá bom? Então, vamos voltar lá. Ele está pedindo que a fonte, a letra, tá? A fonte seja ou a Arial ou a Times New Roman, tá? Então, a gente tem opções aqui, várias opções de letras. Ele está pedindo para que a gente encontre a Arial. Ó, Arial, tá aqui. Ou a Times New Roman, tá? Vamos pegar a Arial, que está mais perto.
estilo da fonte, ele está pedindo para clicar em regular, ou às vezes está escrito normal, tá? Aí no seu computador. Regular ou normal é o que a gente vai clicar. Tamanho da letra, ó, aqui tá 10. Eu não quero 10, quero 12. Sempre 12. Cor da fonte, automático, tá bem aqui em cima, ó. Automático. Sublinhado, nenhum. Tem vários estilos de sublinhado aqui, ó. Eu quero nenhum. Aqui nesses efeitos, nesses quadradinhos, vocês podem clicar, tá? Vai ter vários efeitos que vai aparecer. Só que no caso aqui das normas da BNT, eu não quero nenhum efeito. Então, não vou clicar em nenhuma dessas opções. Tá bom? Depois que eu fiz isso, eu clico em OK aqui nessa caixa. Vai voltar para a caixa anterior, tá? Para a janela anterior. Aí, 8º passo. Voltando na janela inicial, né, que é essa daqui, clique na caixa formatar. Só que agora eu vou clicar em parágrafo, lá em cima também, ó. A gente tinha formatado a fonte, agora eu quero formatar o meu parágrafo. Vou clicar aqui, vai abrir outra janela. A mesma coisa, tá? A gente tem lá na apostila as opções, as regras que devem ser, e a gente vai escolher aqui, arrumar aqui. O alinhamento é justificado. Só esse alinhamento aqui justificado já faz uma tremenda diferença no seu trabalho, tá bom? O que acontece quando um trabalho ele é justificado? Tanto do lado esquerdo, aqui, ó, tanto do seu lado esquerdo da folha, quanto do lado direito da folha, vai ficar bem certinho, reto, regular, tá? Porque quando a gente copia um texto lá da internet, a gente passa para o Word, principalmente aqui o parágrafo direito, ele fica todo assim, ó, irregular, ele não fica retinho, tá? Então, esse justificado que está aqui, alinhamento justificado, ele faz com que o lado direito e o lado esquerdo fique bem regular, tá bom? Aí, que mais? Recuo. Esquerdo e direito, 0. Já está aqui 0 no lado esquerdo e direito, 0 também. Aonde está escrito especial, aqui, ó, especial. A gente vai clicar na setinha e vamos escolher primeira linha. Tá? 1 e 25. Quantos centímetros? O nosso parágrafo, ó, na outra linha, parágrafo, letra maiúscula, lembra? Então, essa primeira linha, que é a primeira linha do parágrafo, o parágrafo tem que ter o tamanho de 1,25 centímetros. Esse é o tamanho correto, tá bom? Espaçamento. Quanto de espaço eu quero deixar entre uma linha e a linha de baixo, tá? Então, a gente vai escolher aqui, ó, antes e depois a gente vai escolher sempre 6 pontos, tá bom? Ó, 6 pontos antes e 6 pontos depois. E espaçamento entre linhas, aqui, ó, espaçamento entre linhas. A gente clica aqui nessa seta e escolhe a opção 1,5, 1,5 linhas, tá bom? Modifiquei tudo isso aqui, vou clicar em OK. Clique em OK para confirmar as mudanças. Depois que eu já formatei fonte, né, e parágrafo, aí sim eu vou clicar em OK aqui, ó. Tá? Nessa minha primeira janela. OK. No nosso trabalho, não modificou nada. Ainda, por enquanto. Porque para a gente formatar a fonte,
A gente precisa selecionar, tá? Para a gente mudar a página, o tamanho da página, como que a gente queria a folha, a gente não precisava mostrar para o computador o que a gente queria mudar, porque ele mudou todas as páginas. Agora, para a gente mudar as nossas letras e os nossos parágrafos, a gente precisa informar para o computador o que a gente quer modificar, tá? Por exemplo, eu quero modificar só esse primeiro parágrafo. Então, é só ele que eu vou selecionar. Ó, só ele que eu mudei agora aqui. Tá bom? Vamos fechar essa janelinha aqui também? Então, para eu mudar letras e textos, eu preciso selecionar o que eu quero mudar. Tá bom? Aqui, eu quero mudar todo o meu trabalho. Todo o meu trabalho. Então, eu vou selecionar todo o meu trabalho. Aqui, eu vou dar uma dica para vocês, tá bom? Escrevam aí na apostila de vocês uma tecla de atalho. Deixa eu anotar aqui, ó. Tem aqui aquela hora que eu anotei. Quais são os passos para a gente fazer um trabalho? E eu vou anotar aqui também para você as teclas de atalho que a gente vai utilizar, tá bom? A primeira tecla de atalho que eu vou dar aí de dica para vocês, que a gente usa várias, tá? Por exemplo, o Ctrl+C e o Ctrl+V, que é de colar, né? Ctrl, aqui no seu computador, o Ctrl é uma tecla, tá? No seu teclado. CTRL, tá? É uma tecla, tá bem do lado esquerdo, é a última tecla, de baixo. CTRL. Você vai manter ela pressionada, tá? Você pode clicar nela, manter ela pressionada, que ela não vai fazer nada. Ela sozinha não faz nada. Só que se você pressionar ela, e se você pressionar outra tela junto com ela, faz outras, né? Tem opções que ela vai fazer alguma função, tá bom? Então, se você clicar a tecla Ctrl mais a letra T, você vai selecionar todo o seu trabalho, todo o trabalho, todo o documento, tá? Então, vamos voltar lá no nosso trabalho. Ó, aqui a gente tem, no nosso trabalho, a gente tem várias páginas, tá bom? Então, ao contrário, ao invés de eu vir selecionar uma por uma, se eu clicar o Ctrl, eu pressiono o Ctrl, tá? E se eu clicar a letra T, olha lá, ele seleciona tudo de uma vez. Tá vendo o meu trabalho como tá tudo selecionadinho? Tá? Aí eu venho aqui, ó, na nossa tecla, que a gente estava lá em página inicial. Lembra do nosso botão de AB, que a gente acabou de criar, né? ABNT. Ele está aqui, ó. É um estilo que já aparece aqui no seu botão, na sua tela inicial. Vou clicar nele. Tá? Então, ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem como que estava o trabalho. Ficar melhor a visualização. Certo. Ó, nosso trabalho, ele estava assim. Nosso trabalho, ele estava assim. E aí, ó, Ctrl T para selecionar tudo, clico na ABNT, tá? Tá vendo que já mudou poucas coisas, tá? Continuam da mesma forma, ó, igual o azul, ainda tá. Mas tá vendo que a margem aqui, ó, já tá toda certinha? Tava assim. Vamos voltar lá no vermelho. Cadê o vermelho?
aqui. Estava com a margem direita e com a margem esquerda irregular, tá? Toda de qualquer jeito. Então, quando eu seleciono e cliquei em ABNT, olha lá, ele ficou reto e ficou com meu parágrafo, olha aqui, todos os parágrafos com o mesmo tamanho. Tá vendo? Um parágrafo aqui, outro parágrafo aqui, todos com o mesmo tamanho, tá? Mas não modificou tudo, tá bom? Igual, ó, essa letra aqui continua em azul e eu não quero letra azul. Vamos selecionar ela de novo? Lembrando, gente, que eu estou fazendo aqui, tem outra forma de fazer, tá? Tem outras formas de fazer. Mas eu estou explicando aqui, estou ensinando para você a forma mais fácil, mais simples, tá bom? Eu vou selecionar só essa parte, tá? Que não mudou. Vou clicar de novo em cima aqui, ó, do meu botão de ABNT. Tá vendo que agora já mudou? Tá tudo igual. Ó, ABNT. Então, quando eu vou aqui, ó, deixa eu aproximar mais. A letra que era difícil de ler, de uma cor difícil também, já tá tudo uniformizado. Tá vendo? Lado direito, lado esquerdo, vamos aqui, ó, igual aqui. Não mudou? Vamos selecionar e vamos clicar aqui. Olha lá, já mudou. Seleciono, clico lá em ABNT, tá vendo? Mudou tudo. Conforme deve ser um trabalho, né, nas normas da ABNT. As letras todas iguais, com as cores iguais, parágrafo todos do mesmo tamanho, tá? Já está tudo regular. Já fiz bastante coisa no meu trabalho, vou pedir para você salvar esse trabalho. Toda hora você precisa salvar, porque senão você corre o risco de cair a energia, o seu computador desligar e você ficar sem o seu trabalho, tá? Ah, então, tem várias formas de você salvar o seu trabalho. Eu vou te ensinar uma outra tecla de atalho para você salvar, tá bom? Que é o Ctrl mais a letra B. B de backup, tá bom? B de palavra backup, tá? Que é salvar o documento. Volta lá. Quando você clica na letra B, deixa eu vir aqui, ó. Quando você clica Ctrl B, vai pedir, ó, salvar este arquivo. Ele vai pedir para você colocar um nome nele e ver no seu computador aonde que você quer que salva, tá bom? Então, ó, só coloca um nome no seu arquivo, por exemplo, trabalho de informática, tá bom? Você vai escrever e você vai clicar aqui em salvar. Aqui, trabalho segurança. Você vai clicar em salvar. Tá bom? Então, toda hora você vai pegar essa mania de clicar em Ctrl B. Não te custa nada. Toda hora que quando você faz uma modificação no seu trabalho, você já vai clicar Ctrl B para você salvar esse documento. Toda hora, tá? Não vai fazer diferença, não vai para você, tá bom? Assim, não é algo que vai atrasar o seu trabalho, tá bom? E você não corre o risco de perder tudo que você já fez. Então, ó, próximo item aqui.
a gente configurou. O que a gente configurou? Todo o nosso texto. Agora, a gente precisa formatar, né? A gente formatou o nosso texto. Agora, a gente precisa formatar. O que é formatar? Informar para o computador os nossos títulos. Títulos. O nosso computador precisa saber o que é título e o que é texto comum, tá? Então, a gente vai formar agora o que é nosso título. Isso vai facilitar lá na frente, na hora da gente fazer o índice. O índice, é, a gente faz automaticamente, tá? O computador que faz isso para a gente num clicar só, tá bom? Então, ó, configurar estilos de títulos e subtítulos conforme a ABNT. De novo, a gente vai utilizar aqui, ó, estilos, tá bom? No menu página inicial ou início, a gente tem aqui essa palavra estilos, tá? E novamente, a gente vai clicar na setinha, tá? Vai aparecer aquela janela. Abrirá uma caixa lateral contendo os estilos disponíveis. Aquela hora a gente criou a ABNT, agora a gente vai criar um outro estilo, tá bom? Só que aí a gente vai. Ele está pedindo para a gente localizar uma opção chamada título 1. Então, tem aqui normal, subtítulo, título. Eu quero, ó, título 1. Tá vendo que eu cliquei aqui? Como no meu computador isso já estava programado, né? Vou até modificar aqui. Espera lá para a gente ver a diferença, tá bom? Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinha. Finge que ninguém viu. Vocês vão ver a diferença que vai ficar. Aham. Certo. É, Beleza. Ó, meu título, né, tá assim. Meu subtítulo, ó, meu estilo de título 1 tá assim, tá bom? Foi algumas alterações que eu fiz aqui só para a gente visualizar melhor, tá bom? Então, vamos voltar aqui para as nossas instruções. Abriu essa caixa, você vai procurar aqui onde está título 1, tá? Então, título 1, clique na seta ao lado da opção título 1, tem uma seta aqui, ó. Então, a gente vai clicar nessa seta e vai clicar na palavra modificar, ó, modificar. Vamos clicar nela. Abriu aquela mesma janela que a gente já conhece, que a gente já trabalhou nela uma vez, tá bom? Vamos fazer tudo de novo. Antes eu quero mostrar aqui para vocês, ó, o meu texto tá tudo normal, tudo igual, e eu preciso mostrar para o meu computador tudo o que é título, tá bom? Então, sem selecionar nada no texto, tá bom? Não selecionei nada aqui. Vou de novo, vou lá na setinha, vou achar título 1, pode ser que esteja aqui mais para baixo, não tem problema, tá? Eu preciso encontrar título 1, clico na setinha do lado e clico em modificar, tá? Vai abrir essa janela aqui que a gente já conhece. O que a gente vai fazer? A mesma coisa. Vamos selecionar aqui, ó, adicionar a galeria de estilos e novos documentos baseados nesse modelo. Aí a gente vai formatar. Ó, quinto passo. Formatar
fonte. Qual é a fonte? Também está descrito na apostila de vocês. Quais as características? Arial, tá? A fonte Arial. Então, vamos achar aqui a fonte Arial. Estilo, aqui em estilo da fonte, negrito, tá? O negrito é um pouco mais forte, né? Que a letra fica, um pouco mais robusta. Tamanho de letra. Qual que é o tamanho da letra? Sempre 12, tá bom? Não é porque é título que vai ficar num tamanho maior de letra. Cor da fonte, automático. Sublinhado, nenhum. Aqui em efeitos, a gente vai aplicar, a gente vai selecionar todas em maiúsculas, tá? Ó, todas em maiúsculas. Seu título vai ficar sempre todas as letras em maiúsculo, tá bom? Depois disso, eu vou clicar em OK. Vamos voltar lá na caixa formatar e vamos formatar o quê? Parágrafo. Como que vai ser o meu parágrafo? Meu parágrafo vai ser justificado, lado direito e esquerdo, vai ficar da forma regular. Primeira linha, ó, especial, primeira linha, 1,25. Espaçamento, aqui, ó, espaçamento antes e depois. A gente vai escolher 12 pontos, tá? 12, tá? 12. E espaçamento entre linhas, 1,5. Vou clicar em OK. E vou clicar em OK de novo. Não mudou nada no nosso trabalho. Posso fechar essa janela aqui. Não mudou nada no nosso trabalho, porque eu ainda não selecionei nada para a gente mudar. Aí, nesse momento, eu vou ter que passar um pente fino no nosso trabalho. Um pente fino. Aqui, ó, por exemplo, aonde tem linhas que não deveria ser pulado, eu posso ir até arrumando. Sempre que eu encontrar um título, eu vou selecionar esse título e vou clicar aqui nesse botão que a gente acabou de criar. Tá bom? Vamos mais para baixo no meu trabalho. Vamos passando um pente fino, olhando todo o nosso trabalho, tá? Tá vendo aqui, ó, que tem uma linha aqui, tá grande o parágrafo aqui, ó. Não precisa pular linha, tá? Então, eu vou arrumar. O que precisar ser arrumado, nesse momento a gente já arruma no trabalho. Ó, tem aqui uma figura, vou deletar. Ó, tá vendo que tem aqui um, um título? Vou selecionar só essa frase, tá? Que é o título, e vou clicar lá em título 1. Tá? De novo, vamos continuar aqui. Arrumando, passando fiscalizando, né, o nosso trabalho. Onde tem linha a mais, a gente tira. Onde tem uma palavra escrita errado, por exemplo, a gente arruma. Tá bom? Ó, estivessem. Tem uma palavra errada aqui. Aqui, ó, título. Seleciono e clico ali em título 1. Eu vou selecionando título por título.
figura. Título e subtítulo, tá? Se tiver subtítulo no seu trabalho, você também pode selecionar. Ó, mais um título: dispositivos de armazenamentos auxiliares. Mais para baixo. Periféricos, aqui é outro título. Você vê como o trabalho já está totalmente diferente que do início. Por favor. Impressoras, vamos selecionar título 1. Ó, vamos tirar essas linhas aqui. Tabela, figura, tudo isso eu posso ter no Word. Bom, ó, mais um título. Mais um título aqui. Mais um título aqui. Mais um título aqui. Mais um título aqui. E outro. Aí tá, acabou o nosso trabalho, tá? Então, nós tivemos vários títulos aqui, né, que a gente marcou. Uns 10, eu acredito. Voltamos lá no começo do nosso trabalho. O que que a gente vai fazer agora? Ctrl B. Lembra do Ctrl mais a letra B? Para a gente salvar o documento que a gente acabou, a gente modificou bastante coisa, tá? Então, Ctrl B ali não vai me custar tempo, não vai me cair o dedo, então toda hora a gente clica o Ctrl B, tá bom? Aí tá. Agora a gente vai para outro passo, tá? Que é numerar as páginas conforme a ABNT. Tá? Só que aqui tem um porém. Antes da gente numerar as páginas, a gente vai fazer, a gente já fez o desenvolvimento, a pesquisa a gente já fez, tá? Depois da pesquisa, qual que é a sequência? A gente tem que fazer a introdução do nosso trabalho, a gente vai ler o nosso trabalho, tá? E vai escrever a próprio punho, né? Ou ali, no caso aqui, digitar a nossa introdução, com as nossas próprias palavras. Isso que eu quero dizer. Depois da introdução, a gente vai fazer a conclusão. Tá? Do nosso trabalho. Então, essa é a ordem. Primeiro a pesquisa, depois a introdução sobre o que o seu trabalho vai falar, depois a conclusão. O que você concluiu com esse trabalho? Tá? Então, a gente vai voltar lá no nosso trabalho. Eu já deixei uma introdução aqui. Deixa eu ver se eu já deixei também uma... Acho que conclusão não. Tá? Então, a introdução. Vou fazer aqui, já escrevi minha introdução. Tá aqui. Introdução. Seleciono, porque a introdução também é um título, tá? Já seleciono ele aqui e já clico aqui no meu botão de título 1.
Faz de conta que eu escrevi um outro texto, tá? Mas vou copiar esse aqui lá na conclusão, só para a gente não perder muito tempo também. Tá vendo que aqui eu não tô pulando página, tá? Estou escrevendo tudo junto na mesma página, porque eu vou também dar uma dica aqui para vocês. Uma outra dica aqui para vocês, tá? Então, ó, escrevi minha introdução e minha conclusão. Introdução. Depois que eu criei a introdução e a conclusão, qual que é a outra sequência? Né? O que eu faço depois? Vou fazer a capa e a contracapa. Capa e contracapa, ou folha de rosto, tá? Então, vou voltar lá no meu trabalho. Lembrando que a introdução eu fiz na sequência certa. A introdução eu fiz aqui, ó, antes da minha pesquisa, e a conclusão eu digitei ela, né? Depois da minha pesquisa, tá tudo na ordem, tá? Ó, esse aqui é o meu último título do meu trabalho, e aqui tem a conclusão, então tá na ordem. Eu já vou escrevendo tudo na ordem. Onde que é a capa? A capa é antes da introdução. A primeira coisa é a capa. Então, aqui, antes da introdução, agora eu vou dar uma dica que é uma outra tecla de atalho, tá? Ó, teclas de atalho. Uma outra tecla de atalho que a gente vai utilizar muito é o Ctrl mais o Enter. Tá? O Ctrl mais a tecla Enter. Vou colocar aqui depois para vocês qual que é a tecla Enter, tá? Para a gente saber. Se a gente for lá no nosso trabalho, vamos aqui, ó. Depois da introdução. Ah, o que faz essa tecla Enter? Deixa eu escrever aqui. Ela passa o texto para uma nova página. Deixa eu esperar o carro passar aqui. Ó, Ctrl mais Enter passa o texto para uma nova página. Então, ó, eu tenho a minha introdução. Cada tema a gente vai deixar numa página diferente, numa outra página, tá bom? Deixa eu diminuir aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Às vezes não fica tão claro. Ó, aqui na minha introdução, essa aqui é a minha introdução. Com menorzinho agora está mais difícil de ver. Depois da minha introdução, eu já tenho a minha pesquisa. Isso aqui é pesquisa de baixo. Então, essa minha pesquisa, eu quero que fique numa outra folha, que a minha introdução fica sozinha aqui numa página. Então, ó, o meu cursor, sabe a setinha? Meu cursor, eu vou colocar ele aonde eu quero que vai para outra página. Tá vendo que tá clicando aqui, ó, antes da palavra conhecimentos? Ali está o meu cursor, tá? Então, eu vou passar esse aqui para uma nova página. Como? Primeiro eu preciso clicar o meu cursor ali, depois Ctrl e depois Enter. Olha lá o que aconteceu. Então, eu vou fazer isso no meu trabalho em todos os títulos. Toda vez que eu tenho aqui um título, eu vou lá, vou clicar antes do título, tá? É antes. E não posso selecionar o título, senão eu vou apagar ele, tá bom? Vou com a minha setinha até aqui, antes do título,
e Ctrl e Enter. Ele passa, ó, tá vendo? Para uma nova página. Vou fazer isso com todos os meus títulos. Então, aonde eu ver visualizar um novo título, vamos aqui de novo atrás dos títulos. Eu clico o Ctrl e o Enter. Então, aqui, ó, periféricos, está no meio da folha. Ctrl, Enter. Olha lá, foi para outra folha. Tá vendo? Aqui, impressoras, outra folha. Conexão com periféricos, outra folha. Cada título vai ficar em uma página separada. Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter e Ctrl Enter. E aqui na conclusão também. A conclusão. Depois que eu fiz isso, lembra do Ctrl B? Ctrl D. Salvar. Aí sim, eu vou enumerar páginas. Aliás, a gente estava aqui para fazer a capa e a contracapa, tá bom? Na apostila de vocês, primeiro, eu venho aqui em introdução, antes da palavra introdução, clico, né, o meu cursor, e aí Ctrl Enter, ele vai abrir uma página aqui para eu fazer a capa, porque a capa é a primeira coisa. Na apostila de vocês, umas páginas aqui para frente, ó, tem como que é feito uma capa e uma contracapa. O que que deve conter? Eu também vou gravar um outro vídeo específico só para isso, tá bom? Como que a gente vai fazer a capa e a contracapa. Aqui, deixa eu pegar, porque eu já tenho. Deixa eu encontrar onde que tá aqui, porque eu já tenho um pronto, para a gente não perder muito tempo com isso. Aqui. Então, o que que a gente precisa na capa? Eu escrevi a capa normal, tá bom? Ó, a gente precisa ter na capa o nome da instituição, o nome do curso, o nome dos alunos que estão fazendo esse trabalho, tá bom? Se for um aluno só, ou se for mais, forem mais. A gente precisa ter o local que a gente, da onde a gente está fazendo esse trabalho, Campo Grande MS. A gente precisa ter o mês e o ano desse trabalho. Ó, o mês que a gente vai entregar o trabalho e o ano que a gente vai entregar o trabalho. Isso é o que contém na capa, tá bom? Aqui, como eu falei que vou fazer um outro vídeo, não vou me. Não vou perder muito tempo aqui, tá bom? Vou fazer aqui. Ah, o que faltou aqui também? Depois de alunos, tem o tema do trabalho. Vou copiar daqui. Depois de alunos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente tem o tema do nosso trabalho. Não quero que seja um título. Opa.
A gente tem o tema do nosso trabalho, tá? Que a gente precisa colocar aqui também. Ó, tá pronto a capa do nosso trabalho, tá bom? A capa do nosso trabalho está pronta. Ok, eu vou selecionar só essa minha capa, tá? Eu não vou. Lembra da Ctrl T? Da tecla de atalho Ctrl T? Eu não quero selecionar todo o meu trabalho. Eu quero selecionar só essa capa aqui, ó. Para colocar ela no meio, essas palavras que estão escritas aqui mais para o lado esquerdo da folha, eu quero deixar ele no meio da folha, tá? Então, para isso, a gente tem uma outra tecla de atalho. Vamos voltar aqui, que é a Ctrl CTRL mais a letra E, tá bom? Centraliza o texto. Deixa o seu texto, ó, Ctrl E, no meio da folha, tá vendo? E o Ctrl J justificado. Vamos já colocar aqui o Ctrl J também, que é interessante vocês saberem. Justifica o texto, justifica o texto, tá? Deixa do lado esquerdo quanto do lado direito, tudo certinho, tá? Então, a gente vai utilizar o Ctrl E. Ó, selecionei aqui só a minha capa e vou clicar o Ctrl e o E. Tá vendo como que ficou no meio da folha certinho? Já aproveitando que está selecionado, vou copiar essa capa, porque a minha contracapa é igual. É as mesmas informações, são as mesmas informações. Então, aqui, ó, já vou colocar aqui outras teclas de atalho. Ctrl C, Ctrl C, copia o texto. Essas aqui, bastante gente já sabe, né? Ctrl C, copia o texto. E Ctrl V, cola o texto. Cola o texto. Ctrl C e Ctrl V. Copia e cola. Tá? Então, ó, aqui o meu texto já está selecionado. Eu vou clicar o Ctrl e o C. Vou aqui onde eu quero fazer a minha contracapa, folha de rosto. Vou clicar o Ctrl V. Olha lá como ficou a capa e a contracapa iguais. Tá? Tem só algumas informações que eu já deixei escrito aqui, ó, que precisa conter na contracapa, embaixo do seu título. A gente vai escrever algumas outras informações, tá? Isso aqui a gente vai ver no outro vídeo. Não vou explicar aqui para vocês como que acontece, tá bom? A gente não prolongar muito o texto. Vou fazer um vídeo só sobre capa e contracapa. Ó, ficou certinho na folha. Ó, a minha capa e a minha contracapa. Ó, certinho, a capa em uma folha e a contracapa em outra folha. Certo? Então, a gente já tem capa, contracapa, introdução, o desenvolvimento.
Na medida, outra coisa que eu não falei para vocês, deveria ter falado lá no começo. Na medida que a gente vai fazendo a nossa pesquisa, a gente já vai colocar aqui no final a bibliografia. O que é a bibliografia? De onde que você tirou? Lembra que a gente foi no começo, que a gente foi numa pesquisar lá na internet, nos sites? Então, a bibliografia, né? O que eu perguntei aqui pro meu Google, pro tio Google, né? O tema que eu queria. Então, ó, se eu copiei desse site aqui, eu preciso ter o nome desse site, tá? Lá no meu trabalho, lá na minha bibliografia. Então, todos os sites que vocês forem pesquisando, vou colocar aqui o mesmo, tá? Mas faz de conta que é tudo site diferente. Ou livro, tá? O livro que você pesquisou também, que você leu, que você pesquisou, você pegou o livro e leu, tem que ter o nome. Deixa eu colocar aqui, só para, gente, exemplos de bibliografia. Tem a norma certinha também, tá? Como que a gente tem que fazer a bibliografia. Então, ó, vamos pegar um aqui só para a gente colocar lá no nosso trabalho, para ficar mais bem exemplificado aqui o trabalho. Tá, várias vezes aqui. Tá, beleza. Então, essa é a nossa bibliografia, tá? Então, ó, a gente já tem pronto. Capa, contra capa, introdução, pesquisa, conclusão, ó, conclusão e as nossas referências bibliográficas ou bibliografia. Já está quase tudo pronto. Tá aqui, ó. Na medida que a gente faz a pesquisa, o desenvolvimento, a gente também já vai fazer a bibliografia. Depois a gente faz a introdução, a conclusão, capa, contra capa, tá bom? Depois que a gente faz a capa, contra capa, tudo, a gente vai fazer a numeração de páginas. Lembrando que a gente já está acabando, tá? Mas essa numeração de páginas aqui também dá um trabalhinho. Ó, numeração de páginas. Clique no menu Inserir. Menu aqui em cima, ó, Inserir. Clique na ferramenta Número de página. Aqui você vai ler tudo aqui até achar aqui, ó, número de páginas. A gente vai clicar aqui. Clique na ferramenta Início da página, porque tem, ó, início, fim, margem, exposição atual, tá? A gente vai escolher início da página. Clique na terceira opção, ó, opção 1, opção 2, opção 3. A nossa página deve sempre estar em cima da página, do lado direito da folha, bom? Então, a gente vai clicar aqui, tá? E olha lá, todas as páginas já ficaram, inclusive a capa e a contracapa, já ficaram com uma numeração, tá bom? Já ficaram com uma numeração. Aí, você vai, tá pedindo, ó, quinto passo. Coloque o cursor do mouse
na última linha, você vai vir aqui na contracapa. Ó, tá vendo que o meu texto ele ficou um pouco mais claro, tá? A partir do momento que eu coloquei ali numeração de página, ficou um pouco estranho e eu não consigo acessar aqui o meu texto, tá? Porque a gente está nessa ferramenta aqui, nessa opção de cabeçalho e rodapé, tá bom? Ele, quando a gente introduziu aqui a numeração de página, automaticamente ele já abriu aqui um novo menu. Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse X, fechar, cabeçalho e rodapé, para eu poder voltar lá no meu texto, tá? Então, ele está pedindo para eu clicar, deixar o meu cursor, tá vendo a contracapa? Tá? Tem a minha capa, tem a minha contracapa, e eu vou aqui depois da palavra do mês e do ano do meu trabalho, tá bom? Ó, introdução tá aqui, na próxima página, tá aqui, página 3. Eu vou com o meu cursor, tá? Com o meu cursor, eu vou clicar aqui, ó, depois do ano 2023. É isso que ele está pedindo. Sexto passo, clique na aba no menu Layout de página, ó, Layout. Layout de páginas. Clique na ferramenta Quebras, ó. Lembra que a gente veio aqui em tamanho, orientação, margem, do ladinho aqui, ó, tem quebras. Clique na opção quebra de seção. Ó, tem aqui quebra página, coluna, disposição do texto. E aqui, ó, quebra de seção, está pedindo para clicar em próxima página. A gente clicou, tá? Então, ó, não aconteceu nada muito grandioso assim na nossa visualização, tá bom? Só que esses comandos farão com que a página da introdução, resumindo e concluindo, isso aqui vai fazer com que a capa e a contracapa fiquem sem essa numeração. Tá? Isso que a gente vai fazer aqui agora. Nono passo. Dê 2 cliques com o mouse, a gente estava aqui, né? Dê 2 cliques com o mouse no cabeçalho da página introdução, ó. Então, eu estou em introdução, eu vou vir aqui no cabeçalho. Onde que é o cabeçalho? É aqui onde está o meu número de página. Vou dar 2 cliques bem rapidinho com o mouse, tá? Ó, com o meu mouse, 1, 2. Peraí, vou aqui, ó, 1, 2, tá? Décimo passo, clique em remover a seleção vincular ao anterior. Deixa eu voltar aqui para vocês verem uma coisa, tá? Quando eu clico, eu estou no meu texto normal, na introdução. Tá vendo o meu menu aqui? O meu menu tá aqui, ó, no estilo, né? Tá aqui no fonte, parágrafo. Quando eu dou 2 cliques aqui em cima do meu cabeçalho, automaticamente ele já vai para outro menu. Tá diferente, ó. Cadê o estilo aqui? Cadê o, né? Então modificou toda essa parte aqui. Ele está pedindo para a gente achar algo que está escrito assim, ó, vincular ao anterior, que está bem aqui, no caso do meu computador, está aqui bem no meio da folha, tá? E ele está selecionado, tá vendo que ele está um cinza mais forte, tá? Então, ele está pedindo para eu clicar, para a gente clicar em cima dele. Só isso. Ele estava assim, tá? E eu clico, ele fica sem o cinza escuro. É isso que ele está pedindo. Aí,
eu vou aqui de novo em fechar cabeçalho e rodapé. Aliás, não vou ainda em fechar, tá? Tem uma contradição aqui na apostila. Eu vou vir aqui na capa. Quando você está com um livro, quando você tem um livro, a capa dele está escrito o número dele, na capa, ó, aqui no meu livro, tá vendo? Na capa não tem numeração, tá? Aqui nas folhas de rosto e assim não tem numeração, tá? Só mais para frente, aliás, o livro é aqui embaixo, ó. Então, só mais para frente que tem a numeração a paginação do livro. Na capa não tem, na contracapa não tem. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? A gente vai pegar e vai selecionar e vai apagar. A gente vai deletar essa página aqui, ó, que está na minha capa. Apagou a página da capa, vamos aqui, ó, em fechar cabeçalho e rodapé. O que que aconteceu? Tá vendo que a minha capa ficou sem paginação, a minha contracapa ficou sem paginação, mas aqui na minha introdução tem a paginação, apesar de estar errada aqui, tá bom? Ó, aqui a minha paginação tem o número, consta o número de página. E aqui por diante, ó, página 2, página 3, página 4, até o final do trabalho, tá aparecendo a minha paginação aqui em cima, tá? Estamos quase finalizando, tá? Porque eu já tenho a capa, já tenho a contracapa, já tenho a introdução. O que que falta aqui antes da introdução? Lá dos nossos elementos obrigatórios. Falta o sumário, o índice, tá? E o índice, lembra que eu falei que a gente faz num clique só? Aonde que fica o índice? O índice, então, é a última coisa que eu vou fazer no meu trabalho. Tá? Ó, fiz a contracapa. Vou colocar aqui a opção de numeração de página. Não, você sabe que a numeração de página é nessa sequência, depois que a gente faz isso, tá? Numeração de páginas. Vou quebrar aqui um pouco o conceito, tá, desses elementos. E depois, por último, eu faço o meu. Vou fazer o seguinte, deixa eu tirar esses 6 aqui, ó. Numeração de página é só um adendo aqui, tá bom? Porque ele não é um elemento, ele é só algo a mais aqui. A última coisa que eu vou fazer é o meu índice ou sumário. Como que eu faço isso? Tá? Eu vou lá, ó, o sumário, primeiro passo. Eu preciso criar aqui uma página. O sumário é antes da introdução, tá bom? Então, eu preciso criar uma página em branco para eu fazer esse sumário. Então, aqui, ó, em introdução, lembra? Eu vou clicar aqui em introdução e vou clicar o meu Ctrl e o Enter, que ele vai para uma página. Essa introdução foi para uma outra página, tá vendo?
Essa página aqui que ficou em branco é aonde eu vou fazer o meu sumário. Tá bom? Primeiro passo. Uma vez que você já utilizou os estilos para diferenciar o texto normal dos títulos do trabalho, clique no menu Referências, tá? Então, ele está pedindo para eu clicar, ó, o meu cursor está aqui na minha página que eu quero criar o sumário. Vou até escrever aqui já, ó, sumário, a minha página. Então, o meu cursor está aqui embaixo da palavra sumário. Vou no meu menu Referências. Segundo passo, clique na palavra, na opção sumário. Olha aqui, ó, é a primeira coisa que aparece. Às vezes não, tá? Às vezes pode estar aqui para o final, tá? Tem sumário. Clique na opção sumário automático 1. Primeira opção que tem aqui. Presta atenção quando eu clicar. O que vai acontecer aqui na minha página, nessa minha página aqui do meu trabalho, tá? Então, vamos voltar aqui tudo de novo. Fui no menu Referências, cliquei em sumário automático. Olha lá, o que aconteceu? Tá? Já apareceu para gente, desde o começo, a palavra, desde a minha introdução até a minha bibliografia, já apareceu todos os meus títulos e as minhas páginas, o meu número de página, ó. Por exemplo, esse meu texto aqui sobre impressoras está na página 14 do meu trabalho. Vamos lá visualizar, verificar se está mesmo? Impressoras na página 14. Vamos lá na minha página 14. Passei. Página 14, olha aqui, ó, página 14. Ai, meu Deus. Ó, 14. Impressoras. Então, o sumário é algo automatizado. Se você fez, deixa eu apagar essa palavra sumário, que já está aqui em cima, não precisa duas vezes. Então, se você fez tudo correto, os passos anteriores, quando chega aqui é automático. Tá, ó. A introdução está na página 2, o conhecimento. Estou explicando aqui, para quem entende mais um pouquinho sobre as normas da BNT, vai ver alguns errinhos aqui. Mas aqui é o início, o básico do básico, tá? As normas da BNT têm muito mais regras, muitas e muitas, centenas de regras, que não vem ao caso aqui. Aqui é para quem não sabe o básico, tá? Então, você, por exemplo, que é técnico em enfermagem, que vai precisar fazer um relatório, você também vai precisar disso aqui que eu expliquei, tá bom? Para o seu relatório ficar uniforme, todos os relatórios ficar com a mesma letra, com a mesma formatação, mesma cor, mesmo estilo, tá? Seguir as regras. Isso vai te tornar um profissional diferenciado. Tá? Isso que a gente aprendeu, que a gente viu aqui hoje, te torna um profissional diferenciado. E tem outra coisa que eu quero te falar: quanto mais você treina isso aqui, mais vai ficando na sua mente e mais fácil vai se tornar para você, tá? Então, pegue essa aula, pegue a sua apostila e treine, a partir de agora, treine com todos os trabalhos que você for fazer. Olha que trabalho que ficou incrível.
tá? Ó, capa, contracapa, índice, introdução, títulos, né? Pesquisa, a pesquisa que você fez. Olha que trabalho que ficou lindíssimo, completo. Ó, conclusão e bibliografia. Trabalho completo. Seu professor vai te, ou né, o seu supervisor, ele vai ver que você tá mais um profissional mais completo, um aluno mais completo, só com essas dicas aqui que a gente viu hoje, tá bom? Qualquer outra dúvida, me procurem. Me coloco à disposição. Muito obrigada por ter assistido. Espero que realmente faça diferença, tá? O que que acontece? Aqui, ó, em teclas de atalho, também existem várias outras teclas que vão te ajudar a ser mais rápido na hora de fazer um documento, tá bom? Eu fui colocando aqui algumas conforme a gente ia usando, tá bom? Existem outras, caso haja interesse, pesquisem. Fiquem com Deus, tá bom? Beijo.